Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Louvado seja o nome do grande Senhor Jesus. Já estamos ao vivo e estamos no Facebook do Acorda Bênção, graças a Deus, né? Para conversarmos, batermos um papo aqui com o nosso irmão em Cristo e amigo que está nos visitando hoje, nesta madrugada abençoada de quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Amém? Então, vou apresentar o nosso convidado ilustre, servo de Deus, né? Que eu até estava perguntando a ele se ele tinha algum exercício eclesiástico, né? Que eu, à luz da Escritura Sagrada, nem chamo de cargo, eu chamo de função. Ser pastor é uma função, presbítero, evangelista, diácono é função, né? Que eu até digo que são membros do corpo com responsabilidade sobre o próprio corpo de Cristo, porque a cabeça é Jesus, né? E todos nós somos membros, a gente é abaixo da cabeça, todos nós somos membros, todos nós, na verdade, somos servos. Servimos a Deus servindo uns aos outros. Como está escrito em 1 Coríntios, né? Tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Louvado seja Deus. Ele é um servo do Senhor, mas eu tenho chamado ele de investidor do reino, né? Porque tem sido uma pessoa que Deus tem levantado também junto a você, que é missionário ofertante, você que é cadastrado na campanha dos 300 Valentes, você que inclusive é socorrista também do Acorda Bênção, porque você me acompanha já há alguns meses. Por exemplo, de setembro para cá, a gente começou um projeto aqui para, inclusive, ajudar o pastor a pagar a mensalidade do programa e pagar o débito com a rádio que surgiu, né, há um tempo atrás e que a gente parcelou. E aí o senhor nos deu uma ideia, porque a gente estava até administrando uma lanchonete, e na lanchonete a gente tinha que vender X para pagar o aluguel, pagar funcionário, comprar os insumos, enfim, fazer a coisa funcionar. E tinha uma meta. Aí eu digo, poxa, é assim que funciona. Então, aí me veio a ideia de trazer essa meta aqui para o programa. Eu fiz as contas e digo, a gente tem que levantar X por dia, né? Então, é o que eu passei a chamar de desafio diário, para que junto às ofertas de quem é missionário ofertante, aquele pessoal que assumiu compromisso com Deus, não foi comigo, foi com Deus, mas me ajuda a pagar a rádio para estar aqui evangelizando, o que já acontece há 15 anos, e agora em dezembro de 2022, dia 15 anos e 7 meses, com um saldo de mais de 672 conversões. Eu digo mais de 672 conversões, e tem muitas pessoas que se converteram que a gente não sabe, que eu não sei. Até onde eu computei, eu parei em 672 conversões. E você que é missionário ofertante, você faz parte dessa história. Então, entre esses irmãos que Deus tem levantado para me ajudar, né, tem esse irmão em Cristo e amigo que eu estou tendo o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e ele veio contar do que Deus tem feito na sua vida. Então recebamos nesta oportunidade, irmão, quase que eu cometi um erro aqui, quase que eu cancelava a transmissão, eu tenho que virar a câmera e não concluir. Aqui o celular miudinho aqui, esse foi um presente que eu ganhei da Suíça, viu? Né? Aí para virar a câmera eu tenho que vir aqui. Glória a Deus, já está na tela, né? Que susto, quase que eu cancelava a transmissão depois de uma introdução dessa. Repetir tudo de novo ia ser um castigo, né? Irmão Carlos, José Carlos, servo do Deus Altíssimo, que eu chamo de investidor do reino. A paz do Senhor, meu querido irmão, em nome de Jesus, bem-vindo ao programa Acorda Bênção. A paz do Senhor, pastor Amaro. Pode falar mais pertinho do microfone, que esse microfone diga que nem Jesus. Quanto mais perto, melhor, viu? Se concentre aqui na tela aqui para nós. A paz do Senhor, pastor Amaro. Amém. A paz do Senhor, irmãos, amigos,
Amém. Ô, ouvintes. Carlos, vamos trocar de microfone? O senhor pode ir para aquele microfone ali? Eu estou sentindo uma certa dificuldade no áudio desse microfone aí. Vamos lá, vamos para esse microfone aí, que continua bom o senhor na tela aqui. Isso. A paz do Senhor, Amém. pastor Amaro Correia. A paz do Senhor, amigos, irmãos, ouvintes do programa Acorda Bênção. Que realmente esse programa é uma bênção, né? E esse programa, ele tem sido feito e tem alcançado muitas pessoas, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que estão passando por dificuldades diversas, dificuldades espirituais, dificuldades financeiras, dificuldades que só a própria pessoa sabe e Deus. Mas como o meu objetivo é estar aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito na minha vida e dar o meu testemunho para que o nome de Deus venha a ser glorificado, porque nós não podemos deixar de compartilhar aquilo que Deus tem proporcionado nas nossas vidas. Ô, Carlos, deixa eu lhe interromper um pouco e fazer uma pergunta ao senhor. O que moveu o senhor o senhor já escutava o Acorda Bênção há quanto tempo? Quanto tempo o senhor escuta o Acorda Bênção? E o que moveu o senhor a se tornar um colaborador desta obra, meu irmão? O Acorda Bênção eu sempre o escutei, mas não com aquela frequência, porque devido os compromissos da vida secular, então nós temos que chegar e nós temos que ter uma meta. E como o programa ele começa em um horário que muitas vezes nós estamos dormindo, mas às vezes nós estamos acordados e aí nós escutamos, porque a gente chega e a gente tem que preencher o tempo. E me tornar como um colaborador foi de acordo com o apelo que o senhor chegou e que o senhor faz, pedindo a contribuição, expondo o seu compromisso que o senhor tem com a rádio. Amém. E nós somos pessoas assim, pessoas que temos que contribuir com essa obra, porque essa é uma obra que não pode parar. Essa é uma obra que ela está no nosso coração, porque isso faz parte de missões, e missões é projeto de Deus. E nós fazemos missões de três formas. Nós fazemos missões contribuindo, orando e indo. Quando a gente não vai, mas a gente ora ou contribui, e assim sucessivamente. Louvado seja Deus, então, por essa iniciativa do irmão, né? Quero até aproveitar o ensejo e dizer aqui às pessoas que há bênçãos de Deus decorrentes deste ato de fé. Eu sempre impetro aqui a bênção do trigo no celeiro, mosto no lagar, a bênção da qual vem grande abastança, o enriquecimento para toda a beneficência, a expulsão do devorador, a multiplicação da farinha da panela e do azeite da botija, não é? E um outro versículo que eu tinha deixado nessa bênção, que é o ser colocado sobre o muito. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Então são princípios que abençoadores, não é?
desse ato de fé, eu sempre me baseio em princípios bíblicos, porque aí Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. É por isso que eu fico assim, estupefato, sabe, irmão José Carlos, quando Deus levanta uma pessoa para colaborar, contribuir. Ontem mesmo o irmão fez uma oferta de R$ 8. Ele disse, pastor, é pouco? Eu disse, não, nunca é pouco, porque o valor transcende a quantidade. Eu até fiz uma enquete, o que é que você entende, né, quando eu digo que o valor transcende a quantidade? A quantidade foi R$ 8, mas o valor é grande, porque ele deu uma oferta de amor de coração. E eu fico exatamente assim, irmão José Carlos, porque o senhor já me acompanha há algum tempo, percebe que eu não vivo comercializando a bênção. Eu até evito dizer, você que é abençoado através desse programa, colabore, contribua, porque fica aquela ideia de estar mercantilizando a palavra, a oração. Eu sei que quem escuta é abençoado, porque a palavra de Deus abençoa, não é? Amém. A pessoa está orando ali comigo, com a gente, poxa, está sendo abençoado. A pessoa escuta um louvor, está sendo abençoado. Isso é indescritível. Aí eu não, colabora porque isso está acontecendo. Não é colaborar porque isso está acontecendo, mas colaborar por entender que isso está acontecendo a você e a outras pessoas que escutam. Eu me sinto constrangido, irmão José Carlos, em pedir oferta. Se eu pudesse, eu não pedia oferta. Se eu tivesse um pé de dinheiro, eu sempre quis ser empresário para poder investir no reino. Por isso que eu chamo as pessoas que colaboram como investidores do reino. Principalmente se você, meu irmão, tem uma empresa, vende algum produto, presta algum serviço, né? Eu tenho sempre falado isso aqui. Quer ser um colaborador, entre em contato comigo. Quer o comercial, entre em contato comigo. Oferta, me diz o que é que tu faz, o que é que tu vende, que eu faça a minha expressão de gratidão. Mas eu sei que independente de eu anunciar, de eu fazer uma chamada, de eu gravar sobre a tua empresa, o teu produto, o teu serviço, tem as bênçãos que eu acabei de citar na palavra, né? Então eu fico feliz por essa sua consciência, por essa sua iniciativa, em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade. Glória a Deus, né? Dando continuidade, eu quero corroborar com a expressão que foi usada pelo pastor Amaro quando ele falou... Pode falar mais pertinho do microfone, viu? Quando ele falou que um irmão contribuiu com R$ 8. E uma coisa que eu sempre tenho dito, sabe, meus irmãos, é que a soma de Deus, 1 mais 1 é igual a 1000, 1 mais 1 é igual a 10.000. Por quê? Porque quando nós estamos assim investindo no reino de Deus, quando eu digo 1 mais 1 é igual a 1000, é porque esses dois vão fazer com que 1000 pessoas venham a ser alcançadas. E nós estamos vivendo assim momentos, nós estamos vivendo dias de muita ansiedade, onde as pessoas elas chegam e elas estão assim muito preocupadas com o que vai acontecer. Por sinal, eu separei um texto para dar início, né, a essa nossa prosa, que se encontra lá, os irmãos que estiverem com suas Bíblias abertas, pode chegar Gostei do termo prosa, né? Faz tempo que eu não ouço isso. O negócio agora é podcast, né? A podcast é uma prosa do rádio. Glória a Deus, gostei. Pois é. Nós temos que chegar e nós temos que resgatar muitas expressões que foram abolidas, né? Abolidas do nosso vocabulário. Mas vamos dar continuidade, né? Os irmãos que estão com suas Bíblias abertas podem chegar e podem acompanhar a leitura lá no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 ao 36, que diz assim: por isso eu vos digo, versículo 25, que diz assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida,
pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Aleluia. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Glória a Deus. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia o seu próprio mal. Louvado seja Deus. Meus irmãos, essa é uma passagem muito conhecida. Se encontra lá no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, né? O Evangelho de Mateus. E que fala muito sobre a preocupação e que nós estamos assim vivendo dias, nós estamos vivendo uma fase de nos preocuparmos. E o nosso Deus, ele chega e ele nos adverte, ele nos diz que nós não devemos andar ansioso com o que havemos, nem até mesmo do que comer, nem o que vestir, porque ele cuida de cada um de nós. Então, vamos chegar lá onde nós estamos, com o propósito de chegar e de trazer esse testemunho, que é o testemunho de que você possa contribuir. Eu estou aqui para chegar e para exortar a sua fé. Eu estou aqui para contar aquilo que Deus tem feito na minha vida através do que eu tenho chegado e do que eu tenho contribuído para o reino de Deus. Porque eu sempre digo, meus irmãos, eu não quero que Deus me dê para que eu venha chegar e para que eu venha dar as costas para Ele. E eu procuro priorizar, em primeiro lugar, a Deus, porque são as primícias. E aí as bênçãos, elas voltam em abundância, como a própria palavra nos diz. De acordo com a experiência que eu tenho vivido, não vou citar nome de igrejas, nem nome de pessoas. Eu vou apenas, se caso alguma pessoa venha chegar e venha associar o que eu vou dizer, é mera coincidência. Não é essa a minha finalidade. E também a minha finalidade, o meu propósito não é de estar aqui para que eu cresça. Não. A minha finalidade é para que o reino do nosso Deus, ele venha chegar e ele venha ser propagado. Porque através de um programa como esse, onde nós sabemos que existem muitas pessoas aflitas, sobrecarregadas, de acordo com o que o pastor falou, que computado ele tem 672 pessoas, fora as pessoas que ele não tem conhecimento, nós podemos dar assim uma credibilidade, porque isso é um trabalho que ele não pode parar.
E é importante essa sua fala aí, desculpa lhe interromper, irmão Carlos, dessa questão da credibilidade. Eu até digo ao pessoal que é melhor eles mandarem áudio ou ligarem do que eu estar lendo, porque senão fica aquela ideia que a gente está fabricando audiência, não é? Ou criando testemunho. Porque eu me lembro, lhe interrompendo ainda, que quando eu trabalhava na Rádio Tamandaré, me sugeriram algumas pessoas, pastor, conta aí uma história, inventa aí um aconselhamento, um pedido, uma coisa. Eu disse, não, ou acontece ou não acontece, não é? Ou acontece ou não acontece. Tipo assim, a irmã pediu oração ontem. Aí eu mandei um áudio para ela, tá expulso todo mal. Ontem ela já mandou um áudio agradecendo, a irmã Severina, não sei se ouviu. Eu escutei, não é? Escutei sim. Então assim, a gente não fabrica aqui conversão, a gente não inventa cura, a gente não inventa, fora outras coisas que Deus fez através do programa na madrugada, que a gente escuta os depoimentos, os testemunhos. Então isso é importante. E esse contingente, que só pelo rádio, o Ibope disse que tem uma média de 10 mil pessoas ouvindo a gente aqui agora, fora a internet. Não é? Amém. Veja como Glória é grande isso. Em hospitais, em presídios. Glória a Deus por isso, que está sendo, as pessoas estão sendo alcançadas. Onde a nossa voz ela está chegando, todo mundo está conectado hoje em dia. Essa semana eu ouvi que um irmão em Iguaraci, o irmão... O irmão que teve um AVC, que está impossibilitado de ir. Então, as ondas da rádio estão chegando lá, a minha voz está chegando lá, chega na Suíça, chega no Japão, chega em todo mundo. Isso mesmo. Mas é um programa, de acordo com o que o pastor chega e fala, né? E diz, né, que gostaria... Irmão Rogério, lá de Iguaraci. 300 e poucos quilômetros de Recife. Né? É o sertão do Pajeú, né? A paz do Senhor, irmão Rogério. Isso. Caso o senhor esteja aí nos ouvindo. Eu vi de fiel, que teve um AVC. Ficou impossibilitado, ele está impossibilitado de ir para a igreja. Isso mesmo. E o programa é um culto. Em casa, isso mesmo, que possa chegar e que possa edificar a sua fé. Porque a nossa finalidade é essa. É que o nome do Senhor seja glorificado. Só um instante, permita-me esse áudio dele. Sim, permita-me. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Pastor Amaro, estou na escuta há 3 anos do seu programa, é uma bênção, viu? Ele escuta a gente. Muito importante esse programa, pelo menos para mim que não tem muita disponibilidade para ir à igreja devido a um AVC que eu sofri há 7 anos atrás. Aí eu fico na escuta todos os dias. Tem 3 anos que eu escuto o programa e para mim é uma bênção. Muito forte. Fico com Deus, obrigado por tudo. E estou sempre na escuta aqui em concordância com os irmãos nas orações. Amém. E fique todos na paz do Senhor. Amém. Obrigado. Aí ele se identifica aqui desse outro áudio. Sou o Rogério de Iguaraci, Pernambuco. Iguaraci fica a 360 quilômetros do Recife. Fica a cidade entre Sertânia e Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú. Glória a Deus. Aquilo que o senhor estava dizendo, né? Pode continuar. Então, nós podemos ver como tem sido alcançada as pessoas através de quê? Através deste... Dessa programação, através dessa programação, através desse programa. E nós temos que chegar e nós temos que fazer. Porque o líder de Jesus Cristo ele tem que ser continuado. E haverá salvação de vida, libertação, porque nós somos responsáveis por mantermos esta obra. Então, de acordo com a orientação que o Espírito Santo de Deus nos dá, para que nós venhamos aqui a chegar e a falar, né, do que Deus tem feito nas nossas vidas, na área financeira, como contribuinte do reino de Deus, é coisa muito grande, meus irmãos.
É coisa que confunde até a terra. E nós somos muito gratos a Deus porque Deus ele tem chegado e porque Deus ele tem nos alcançado para fazermos isso que nós temos feito. Não estou falando aqui, não é de um evangelho como o pastor Amaro Corrêa falou anteriormente, é mercantilista. Não. Eu falo de um evangelho genuíno. Eu falo de um evangelho de pessoas que têm compromisso com a obra de Deus e que querem ver o reino ser glorificado, ser expandido, né? Ser expandido, porque se a gente chegar e se a gente não tiver essa visão, nós não vamos chegar e nós não vamos chegar em lugar nenhum. Verdade. Eu me tornei assim um contribuinte com o reino de Deus através da minha prioridade, né? Porque eu me desempreguei e passei 10 anos desempregado, mas Deus ele nunca deixou me faltar nada. E nesse período, quando eu tinha os meus compromissos para chegar e para cumprir, honrar, Deus ele nunca chegou depois, ele nunca chegou atrasado, ele sempre chegou no tempo certo, no tempo dele, fazendo com que eu viesse chegar e com que eu viesse honrar. Então eu só tenho que glorificar, sabe? Glória a Deus. É o nome de Deus. Quando eu fiz essa leitura lá no livro, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando eu cheguei, quando eu li, quando Deus chega e Deus dá a orientação, né, ao evangelista Mateus, para ele chegar e para ele dizer isso para nós, porque nós estamos muito preocupados com todas as coisas, principalmente nas nossas áreas, na nossa área financeira. E nós temos que nos desprender. Nós não temos que chegar e nós não temos que estar preocupados com isso não, porque Deus ele cuida de nós. Nós temos que tomar posse. A palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 3, ela nos diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem, aqueles que crê. Os que ouvem, os que leem, os que crê. O que está escrito no livro dessa profecia. Eu vejo que, de acordo com o entendimento que o meu amigo Espírito Santo me dá, é que a Bíblia é um livro todo profético, de Gênesis e Apocalipse. Então eu não posso chegar e eu não posso fazer uma analogia apenas de um versículo, porque a Bíblia ela é autoexplicativa. Ela é autoexplicativa. Ela auto se explica, ela auto se completa. Ela não é ela não é aquela coisa assim que você vai ter que chegar e você vai ter que ir e procurar uma justificativa como se fosse uma ciência. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela é completa. A Bíblia ela auto se explica. A Bíblia ela auto se denomina. E nós não podemos chegar e nós não podemos deixar de tomar posse e de não ter essa consciência. Glória a Deus. Porque lá no Salmo 119, verso 105, quando ele chega e quando diz: lâmpada para os meus olhos é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós temos essa consciência, nós temos tudo.
Bem-aventurado é o homem cujo Deus é o Senhor. Nós não podemos chegar e nós não devemos nos separar disso. Como o meu testemunho, ele é um testemunho voltado para a área financeira, lá no livro de Malaquias, né, é muito assim, um livro muito comentado, em que as pessoas chegam assim e sempre fala muito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que possa haver mantimento. E se eu vos abrir as portas dos céus e derramar bênçãos sem medida, meus irmãos, acorda tu que dormes. O programa é Acorda Bênção. Mas acorda tu que dormes. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 14, quando ele chega e ele usa essa expressão, acorda tu que dormes. Nós não podemos dormir. Nós não podemos estar com os nossos olhos vendados. Nós temos que pedir ao nosso Deus que Ele chegue, que Ele nos dê o esclarecimento, que Ele chegue, que Ele nos mostre como nós devemos chegar e como nós devemos fazer. Irmãos, eu tenho experiências com Deus. Irmãos, uma certa vez o meu amigo Espírito Santo, ele chegou para mim, uma vez quando eu entregava, quando eu devolvia o meu dízimo, e eu até fazia assim uma oração forte, eu dizia que era uma oração forte. E ele chegava para mim e ele me dizia, faça a sua parte, deixe o resto comigo. Você que está aí agora me escutando, essa palavra ela tem endereço certo. Não deixe ser levado por essas coisas. Contribua. Invista no reino. Com que coisas, irmão José Carlos, por exemplo? Eu me preocupava? Sim. Eu me preocupava porque eu entregava e ficava preocupado, achando que não ia haver uma determinação daquele dinheiro para o reino. E o meu amigo Espírito Santo, ele dizia a mim isso. Uma outra vez eu ficava muito preocupado porque eu pago imposto de renda, eu sou um cidadão, eu pago. E os irmãos sabem que imposto de renda é 50% para o Estado e 50% para o município. Só que ele não tem a determinação. E o meu amigo Espírito Santo, ele chegava para mim e dizia, dai a Deus o que é de Deus. Você está falando do assunto, o que é de César. Eu não sei se é exatamente isso. Eu até falei um dia desses aqui no programa, que tem pessoas, irmão Carlos, que às vezes entregam o dízimo na igreja. Eu já escutei muita reclamação disso. E o gestor ali, né, que normalmente é o pastor, não administra, não cuida do povo e tal. E algumas pessoas acabam sonegando o que é de Deus por causa disso. Eu até falei, como está escrito em Romanos, que a incredulidade de uns não compromete a verdade de Deus. Ou seja, a gente não pode gerar detrimento aos princípios divinos, como o ofertar, o dizimar, porque fulano erra, beltrano erra, ciclano erra. Não é verdade? É por aí, pastor. Eu ia chegar nessa Até porque fala. ele se tornou, assim, desculpa ali de dizer isso, mas porque ele conhece o Acorda Bênção agora há pouco, e ele tornou-se agora há pouco colaborador do Acorda Bênção. Veja que a experiência dele não é exatamente com o Acorda Bênção, é com a obra de Deus. Não é? E o meu compromisso, Não é? o meu compromisso é com Deus. Tá vendo? Com a obra de Deus, irmão. O Que meu, coisa bacana. o meu não é? compromisso é com Deus. Quando eu falava na parte de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus,
Está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 22, de versículo 21. Os irmãos que quiserem chegar e que quiserem acompanhar, que estiverem com suas Bíblias abertas, pode chegar e pode ver essa referência. Então, o compromisso tem que ser com Deus. Glória a Deus. Uma certa vez, um diácono, ele chegou para mim e me perguntou: irmão, o senhor tem o dom do discernimento? Logo no começo da minha trajetória, eu cheguei para ele e perguntei: não, irmão, não sei nem o que é isso. Ele chegou e me explicou. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que Deus tem compromisso com aquele que se procura ter compromisso com ele. Deus se responsabiliza. O provérbio está escrito, né? Para com o sincero te mostrarás sincero. Em Salmos, o provérbio diz isso. Então, né? Deus ele chega e Deus ele tem compromisso. Glória a Deus. Deus ele não vai chegar e ele não vai nos deixar sermos levados. Não. Agora, se nós não procuramos ter uma vida, uma intimidade com Deus, Deus ele não vai se responsabilizar. Salmo 18, 25. Para com os sinceros te mostrarás sincero. E Deus ele quer de nós. Deus está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, neste momento, quando nós procuramos ter compromisso com Deus, Ele se responsabiliza por nós. Ele nos mostra. Basta que nós cheguemos e que nós procuremos. Venhamos a ter intimidade com Ele. Eu tenho uma irmã biológica e irmã em Cristo. É uma missionária, tem feito a obra de Deus. E uma certa vez ela foi para um evento, e chegando lá, ela foi apresentada a um pastor. E o pastor, quando disseram que eu sou irmão dela, aí ela chegou e ele disse: irmão, uma coisa que tinha sido feita tanto tempo atrás, e ali aquele pastor chegou e foi feito como a passagem de Mardoqueu. Os livros das crônicas, eles foram abertos. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que aquilo que você fizer, aquilo que você empregar, mesmo que o homem não venha chegar e mesmo que o homem não venha reconhecer, mas o Senhor nosso Deus, Ele registrou. Eu saí agora de onde moro. Estou aqui. São exatamente 1h15. O instante passa, né? Estou aqui fazendo a obra de Deus. Estou aqui dando o meu testemunho. Glória a Deus. Eu tenho certeza que esse testemunho ele vai alcançar, porque a minha oração foi a seguinte: Senhor, que através desse meu testemunho, vidas venham ser salvas. Aleluia. Vidas venham chegar e vidas venham ser edificadas, porque é um testemunho impactante. Nós sabemos que é um momento difícil. O texto que eu li, tudo foi feito assim, com muito carinho, com muito zelo, com muita dedicação, pedindo orientação a Deus para poder chegar e para poder estar trazendo esta palavra
que possa chegar e que possa vir edificar a sua vida, edificar a minha vida, alcançar aqueles que estão assim, muitas vezes querem fazer, mas por algum motivo chega e abre mão de fazer. Mas meu irmão, minha irmã, não abra mão. Não olhe, olhe para Cristo, que é o autor e o consolador da nossa fé. Hoje está muito difícil, né? A gente chegar e a gente, muitas vezes, procurar até servir a Deus, porque diante da situação, diante de como as coisas se encontram, nós passamos muitas vezes até a desacreditar. Mas nós não devemos. Nós temos que buscar. Nós temos que chegar e nós temos que crer. E outra coisa, vamos deixar aqueles que estão fazendo a obra de uma forma fraudulentamente, de uma forma errada, deixar com Deus, porque Deus vai requerer de cada um deles. Temos que crer no verdadeiro Evangelho, no Evangelho genuíno, pregar o Evangelho a toda criatura e fazer a nossa parte, porque nós temos que ter a consciência de que nada é nosso, tudo é de Deus. Ele nos deu para que nós venhamos a ser administradores. Aleluia. E eu quero deixar uma palavra profética neste momento para você. Creia tão somente que aquilo que Deus lhe prometeu, Ele vai chegar e Ele vai cumprir. Louvado seja Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As promessas de Deus, elas estão de pé na sua vida. Como há uns dias atrás, o meu amigo Espírito Santo, ele chegou para mim, ele me pegou de jeito e me disse: lembra das promessas que foram feitas para ti? Vê elas sendo cumpridas? Aleluia. E ele chegar e ele dizer ainda mais: e o melhor ainda está por vir. Foram lágrimas, foram espera, mas pacientemente, né? E o Senhor, Ele se inclinou para mim. E Ele sempre chegou e Ele sempre ouviu o meu clamor. Que o Senhor, Ele... Não, mas eu tenho uma pergunta a fazer, tenho umas colocações a fazer, não terminou por aqui não, viu? Meu Deus do céu, eu nunca vi uma pessoa tão ética, não é? No seu discurso, na sua fala, como eu estou conhecendo agora aqui o irmão José Carlos, esse servo de Deus, que eu tenho chamado de investidor do reino, que está dando testemunho de como Deus tem abençoado a sua vida em cumprimento à palavra de Deus, primeiramente, porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir, mas em resposta ao compromisso dele com Deus, a fidelidade dele com Deus, pelo entendimento que ele tem de ser grato. Eu digo, irmão José Carlos, que quem é dizimista, quem é ofertante, é porque é grato a Deus, porque reconhece que não tem nada se do alto não lhe for dado. Não é? É uma pessoa que reconhece
que é do Senhor que vem o pão de cada dia. E ela não paga o dízimo, ela entrega, ela devolve o dízimo. É a expressão de gratidão que Deus colocou no coração do homem antes mesmo do surgimento do povo de Israel. Que isso vem lá da ordem de Melquisedeque, que é quem assume o ofício sacerdotal, antes mesmo do sacerdócio ser implantado no surgimento do povo de Israel. É uma história, né? Então, e aí muita gente já me perguntou, pastor, o dízimo não foi abolido? Gente que fica questionando a abolição do dízimo é porque não quer, é pirangueiro, né? O que foi abolido foi o sacerdócio, o que foi abolido é a canalização do dízimo em relação ao sacerdócio, mas o dízimo ele continua como expressão de gratidão a Deus, em reconhecimento, que volta a dizer, pelo pão de cada dia que Deus dá, pelo reconhecimento que ninguém tem nada se do alto não lhe for dado, por ser grato a Deus, né? E o senhor está falando aqui que Deus tem abençoado sua vida. E eu estou deixando bem claro para os irmãos que ele tornou-se colaborador do Acorda Bênção agora há pouco, mas Deus vem abençoando a vida dele, né? Mais do que antes disso, né? Muito tempo. E assim, acredito que o senhor foi fiel um pouco, Deus tem lhe colocado sobre aquilo que Deus, né, tem prometido em sua palavra. Mas outra coisa que eu estou percebendo, apesar dessa sua ética, né, que é extraordinária, o senhor está fazendo uma convocação ao pessoal, né, que entregue a Deus o que é de Deus e não gerar detrimento a esse princípio, porque de repente um pastor não administra direito o dízimo na igreja, ou de repente a pessoa não vê resultados daquilo que faz. Como eu digo aqui, por exemplo, uma vez um empresário disse a mim assim, pastor Amaro, o seu programa não dá retorno. Eu fiquei triste. Poxa, o programa é de madrugada e não é um programa publicitário. Eu pensei que ele estava colaborando com o programa por acreditar no trabalho missionário, apostólico que a gente faz. E daí contar com a bênção de Deus. Está entendendo? Mas, é como o senhor está dizendo, às vezes tem essa questão de igreja, é uma. Às vezes tem aquela outra questão, que uma vez um irmão chegou para mim, um irmão, e até já congregou conosco, e disse, pastor Amaro, onde está os pastores que dizem que o devorador é expulso? Porque eu sou dizimista, mas eu só vivo doente, vivo gastando com táxi, com remédio. Então eu digo, irmão, eu tenho que perguntar a esses pastores, porque eu nunca ensinei isso ao senhor. Tem que perguntar aos pastores que o senhor ouve por aí, que diz isso, que Deus tem, que lhe dá saúde, que Deus tem, que lhe proteger. Que nunca. Dízimo não é moeda de troca, né? Dízimo não é indulgência. Estou pagando Deus para ter vitória, ó Deus, estou pagando para ter seguro de vida, ó Deus, estou pagando para ter um plano de saúde celestial e não adoecer, não. Aí tem esse outro detalhe, né? Que tem pessoas que têm sonegado a sua parte com Deus em função, às vezes, disso. E a outra também é a questão das primícias, né? Que as pessoas dizem assim, eu primeiro vou pagar minhas contas para depois dar o dízimo. Aí acaba dizendo, meu Deus, não vai dar para eu dar o dízimo. É nessas três problemáticas que acredito que Deus está ali usando para trazer um esclarecimento às pessoas. O senhor tem algo a acrescentar na sua fala sobre isso, meu querido? Pastor, uma das coisas que nós podemos chegar e que nós podemos constatar é que Deus, ele é Senhor. Deus, ele não é servo nosso. Uhum. A questão das primícias é você priorizar a Deus. Aquilo que tem que ser. Se você coloca Deus como sendo um ser prioritário na sua vida, você vai valorizá-lo.
Até mesmo no momento quando você chega e quando você honra a Deus através de quê? Através de seus dízimos. Você primeiro você tem que chegar e você tem que devolver, você tem que entregar a Deus. O texto que eu li, eu volto para o texto. Não andeis preocupado com o que há vez de comer, nem com o que há vez de beber. Olhai para os lírios dos campos, que eles nem tecem nem fiam. Mas nem Salomão, com tamanha sabedoria, conseguiu se vestir igual. Aí a palavra de Deus, ela chega e ela ainda vai mais adiante, ela diz, não sois vós de maior valor. Então, quando você chega e quando você prioriza Deus, Deus tem compromisso com você. Deus vai honrar. Ele vela sobre a palavra dele para Deus, cumprir. ele vai honrar. Deus, ele Aleluia. não vai chegar e Deus, ele não vai lhe abandonar. Tem que ter fé, não é? Isso é ato de fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas porém que se espera. Agora, se você chega, se você não tem fé, a palavra de Deus, ela chega e ela diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, diz que o grão de... Diz não, eu já vi um grão de mostarda. Eu já vi um grão de mostarda. Então, é um sentido figurado, mas um sentido figurado que se você chega e que você toma para você, você vai chegar e você vai ver que existe um fundamento. Então a questão maior está em você chegar e em você priorizar a Deus. Em você ter fé em Deus, em você crer que Deus, ele nunca lhe abandonou. Meus irmãos, o Salmo 1, né? Ele chega e ele diz que bem-aventurados são aqueles que... Deixa eu vir para a Bíblia aqui, porque meu amigo Espírito Santo, ele me mostra aqui uma coisa muito interessante, quando ele chega e quando ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes confia, né? Antes ter prazer na lei do Senhor, e ter prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Quando você chega e quando você medita, meu irmão, quando você medita, uma das coisas que eu acho assim, muito interessante na palavra de Deus é que a palavra de Deus é um livro para chegar e para ser lido, para ser vivido, porque, conforme foi dito, né? Lâmpada para os meus olhos é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu chego e se eu tenho, e se eu chego e se eu tenho uma Bíblia como um amuleto, se eu não medito, se eu não leio, eu não vou chegar e eu não vou nunca crescer. Eu vou chegar e eu vou escutar. Agora, se eu leio a palavra de Deus, que é um livro de fundamento, se eu leio a palavra de Deus, se eu medito, se eu tenho a humildade de não chegar e não tirar minhas conclusões, mas eu tenho a humildade de chegar e de pedir a orientação do meu amigo ao meu amigo Espírito Santo, aí eu vou chegar e eu vou tirar minhas conclusões. Aí, tudo aquilo que chegar e tudo aquilo que vier bombardear a minha mente, eu vou chegar e vou dizer, opa, não estou aqui indo de encontro às autoridades eclesiásticas. Não. Mas eu estou tirando as minhas conclusões de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Aí eu vou ser um crente diferente. Aí eu vou ser uma pessoa que vou ter uma vida edificada. Aí eu vou ser uma pessoa que eu vou chegar e que eu vou conhecer assim
ao meu Deus, não de ouvir falar, mas porque eu tenho experiência com Aleluia. Ele. Então, o que eu quero deixar claro é isso. O senhor falou numa questão de ética. Uhum. Eu vou chegar e vou citar uma expressão que eu cheguei, que eu ouvi um determinado pastor, não vou citar nome, que não é isso. Isso é que é ética, viu, irmão? Eu não vou citar nome, mas eu vou citar o que ele disse. Abre aspas. Uma irmã, uma certa vez, perguntou a ele com relação ao dízimo, se não tinha sido abolido. Aí ele chegou e ele respondeu: irmã, não entre nessa apreciação. O que é isso, meus irmãos? Quem pergunta, Que resposta. quer resposta. E a própria Bíblia, ela diz, eu acredito que seja lá em Tiago, o senhor me corrija se não for, quando chega e quando diz: seja o pastor um homem sóbrio, pronto a ensinar. Isso. Se você não sabe, você chega e você diga: meu irmão, eu vou pesquisar. Eu não sei. Tenha a humildade de dizer. Mas não se apoie em uma questão que você vai chegar e que você vai deixar passar. Muitas vezes aquela pessoa que está ali querendo aprender, ela não aprende corretamente. Então ela faz com que a coisa venha. Aí depois ela vai ser bombardeada. Vai ser bombardeada. Ela vai ser bombardeada. E qual é a sua responsabilidade que você tem? Não vou dizer só como um líder. Eu digo você como cristão. Como cristão. Pedro diz, se eu falo dessa referência aí, eu me lembrei de uma fala de Pedro. Pedro diz: santificai a Cristo em vossos corações e estejais aptos para responder a qualquer que questionar a razão, qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso independe da pessoa exercer um ofício eclesiástico. É dever do cristão. Muito mais quem exerce um ofício eclesiástico. Ter argumento para responder a quem... Aliás, para nós que exercemos o episcopado, lá em Efésios 4, 11 em diante, fomos constituídos para isso, para a edificação do corpo de Cristo, para não sermos levados em roda como uma folha seca, né? Como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então tem que ensinar, o pastor tem que dizer. Claro. À luz da Bíblia. Claro. Né? Tá claro. certo. Então, pode. Então o que eu cheguei, o que eu me questionei, foi a atitude dele. Eu não estou aqui chegando e não estou aqui, mas a atitude dele, como? Porque uma coisa eu quero dizer, eu quero deixar bem claro para os irmãos, sabe? É que eu não sou bebê espiritual, eu não sou nenhuma criança, eu não sou dono de nenhuma verdade, nem relativa, nem absoluta, mas eu procuro me pautar nos ensinamentos da Escritura de Deus. Porque aquilo, me permita, pastor Amaro, a minha expressão, que o senhor chegar e que o senhor disser, já que eu estou no seu programa, eu estou de frente para o senhor, porque aquilo que o senhor chegar, aquilo que o senhor disser, eu vou chegar e vou questionar. Agora eu vou questionar de acordo com a luz da palavra de Deus. Resposta à luz da Escritura. Aí é onde eu acho que entre a sabedoria. Porque para qualquer pergunta existe uma resposta. E para nós que somos cristãos, para nós que somos pessoas assim embasadas em um evangelho, onde a palavra de Deus ela chega e ela nos diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, nós não podemos nos afastar disso. Por isso que eu sempre tive o cuidado, sabe, irmão José Carlos,
de fazer com que as nossas celebrações, toda ela, eu digo no ponto de pregação que eu vim agora há pouco lá do Alto Zé do Pinho, é na frente da casa da irmã Zefinha, na casa onde ela mora alugada. É toda a nossa celebração, mesmo quando a gente fazia lá no templo, no prédio do templo do Corpo de Cristo, e onde quer que eu vá, como é aqui no Acorda Bênção, a gente tem o cuidado de que toda a nossa celebração ela seja um culto de doutrina, uma escola bíblica. Eu digo culto de doutrina porque eu vim da Assembleia de Deus, há um bocado de ano atrás. Eu me converti na Assembleia de Deus, onde eu passei 12 anos. É o culto de doutrina, é o culto de instrução, são os termos assembleanos, né? É uma escola bíblica, é um discipulado. Se você observar, a gente aqui, né, acredito que foi uma das coisas que Deus moveu o seu coração, é que a gente aqui procura explicar, orientar as pessoas sempre à luz da Escritura Sagrada. Por isso que a gente chama de um programa apostólico, evangelístico, missionário. Pastor, e a palavra de Deus, ela chega, ela nos diz que ai daquele que... foi até muito bom, né? Eu cheguei a me lembrar, porque tem uma expressão assim, lá no livro do profeta Isaías, que ele usa a expressão 6 vezes, no capítulo 6, né? Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando ele chega e ele usa a expressão ai daquele que. Meus irmãos, acorda, tu que dormes. Acorda a benção. Acorda tu que dormes. É o capítulo 5, né? Seria esse? Isso. Ou 6? É o capítulo 5. É o 5. É o capítulo 5, onde encontramos 6 vezes. 6 vezes. Ai dos que. Inclusive tem uma abordagem sobre isso tudinho aqui, ó, tá marcado na Bíblia. Meus irmãos, coisa séria, viu? Ai dos que. Agora, quer sabedoria, peça a Deus. Quer conhecimento, leia a Bíblia. Busque. Veja, peça a Deus a orientação. Agora, contribua para essa obra, que ela não pode parar. Amém, Jesus. Que Deus, assim, Ele permaneça nos abençoando. E eu agradeço, assim, ao pastor Amaro, né, pela oportunidade que ele me concede de chegar e de vir até aqui a esta emissora para chegar e para falar, trazer esta simples e humilde reflexão, porque o nosso Deus, ele merece. O nosso Deus, ele está preocupado. O nosso Deus, ele está querendo verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Não fica por aqui não, sabe, irmãos? Haverá outras oportunidades. Amém. E corajoso, Deus, gostei. Irmão, tem que ser. Nós não podemos chegar e nós não podemos nos calar. Às vezes, eu comentava há algumas horas atrás, eu dizia que Deus uma vez usou uma jumenta para falar para um rei, né? Mas aquilo ali que Deus estava fazendo era um livramento que estava dando a ele, né? Sim, sim. E ele, através da ignorância, ele não entendeu. Mas Deus chegou e Deus usou ela e ela disse, por que fazes isso comigo? Me agride e tal. Não é isso? Então, o que é que eu quero chegar e o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer aos irmãos que você, através do seu ato de fé, através da sua vida, através da sua contribuição, através de tudo aquilo que Deus tem chegado e de tudo aquilo que Deus tem te mostrado, você pode chegar e você pode falar. Agora, procure falar, procure colocar de uma forma que você não venha ferir a ninguém, mas faça
não deixe de fazer. Faça. Contribua com a obra de Deus. Seja no Acorda Bênção, Amém. seja na sua igreja, Isso. seja num trabalho missionário, numa frente missionária. Contribua, porque as bênçãos de Deus, elas voltarão para você Glória a Deus. sem medida, porque Aleluia. é o que está escrito na palavra de Deus. Isso. E ele vai chegar, e ele não vai fazer não, viu? Receba, porque ele já fez, está feito. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Amém, irmão, querido irmão Zé Carlos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, irmão, deixa eu dizer aqui a você que foi iniciativa do irmão vir aqui ao Acorda Bênção trazer esse depoimento que é mais do que um testemunho, é uma convocação de Deus, né? Para você. De repente, não é nem com relação ao Acorda Bênção. Claro que se for em relação ao Acorda Bênção, eu ficarei feliz, ficarei até mais tranquilo, né? Pedirei menos. Né? Como algumas pessoas pensam até que eu peço muito, o programa já está quase terminando, eu nem fiz o desafio. E o desafio que eu falo é aquele lembrete dos irmãos colaborar, contribuírem, né? Que aqui o ofertório só dura 3 minutos a gravação. E eu só faço lembrar aos irmãos que o ofertório é para exatamente me ajudar a pagar a mensalidade do programa e o parcelamento do débito que foi negociado com a rádio, né? Então, temos aqui alguns depoimentos chegando, a irmã Severina Luzinete dizendo: amém, irmãos, parabéns por sua participação, que foi muito importante para nós. Obrigado, meu irmão, o senhor é verdadeiramente um servo fiel de Deus, aleluia. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, Deus os abençoe. Irmã Luzinete do Ibura. Amém, irmã Ana Luzinete. Luísa. Deus abençoe a senhora também. Ana Luísa Ore Alves. por nós, viu? Amém. Ana Luísa Alves Rodrigues, peço oração por meu genro, Edmir de Freitas, ele está precisando de um emprego. Ele mora na cidade de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Ele pede para que Deus abra uma porta de emprego no frigorífico Margrife. Amém. Irmã, como é o nome dessa Ana irmã? Luísa. Irmã Ana Luísa, faça um voto a Deus. Deus, ele se agrada tanto quando a gente chega e quando a gente faz um voto a ele. Uhum. Porque ele quer nos abençoar. Agora, muitas vezes, ele quer que a gente chegue e conte a ele as nossas necessidades. E creia tão somente que Deus, ele já chegou e ele já entrou com providência, né? Uhum. Agora, só está bastando a senhora, o senhor genro, chegar e fazer. Agora, depois que fizer, viu? Cumpra. Porque a Bíblia diz que é melhor você Nem votar do que votar e não cumprir. e não cumprir, viu? Olha o que tem gente que já fez voto aqui e não cumpriu a bronca. Pronto. O Eide, a paz do Senhor. O Eide, a paz do Senhor Jesus. Ivani Santa, pastor Ivani, que está lá em Fortaleza, no Ceará. Lucimar Ferreira, a paz do Senhor. Amém. Amém, Lucimar. Que Deus te abençoe em nome do grande Senhor Jesus. E Denaura Santos, Reginaldo Leite. Amém. Glória a Deus. Márcia Martins. Todo mundo ouvindo a gente aqui. Valeu. Obrigado vocês todos pela audiência no Facebook. 87 compartilhamentos, 22 comentários. Que bom. Deus abençoe vocês. A gente nem sempre está entrando no Face ultimamente, né? O pastor nem sempre tem entrado no Face, só em ocasiões especiais, extraordinárias como esta. Bem, aqui já é 1h44, eu vou encerrando a transmissão no Face, vou encerrando a live, né? Mas eu quero dizer aos irmãos, quero agradecer aqui ao irmão que já fez uma oferta de R$20 para o desafio diário. Inclusive já estamos no mês de dezembro, né, irmão? Graças a Deus eu paguei a mensalidade de novembro ontem, né? Enquanto eu estava resolvendo um problema que deu lá por causa da chuva em casa, o cobrador da rádio estava na minha porta. Pastor, eu estou aqui. Aí eu vim, escutei ele depois, mas graças a Deus já paguei a mensalidade. Pagamos o parcelamento do débito. Já estamos no mês de dezembro e o desafio aqui é diário. O compromisso é mensal. Já estamos no mês de dezembro. Eu conto com a sua oferta. Você que é missionário ofertante do programa. E a gente, infelizmente, continua com o desafio, não é? Para que junto a essas ofertas do desafio e com as ofertas dos que são fiéis mantenedores, eu consiga pagar a mensalidade do programa
e consiga pagar a parcela do débito que eu negociei com a rádio em 24 prestações, que eu espero não ter que estar fazendo isso durante 24 meses. Agora, para o Acorda Bênção continuar no ar, preciso que você se torne colaborador fiel do programa, em nome de Jesus. E se você tem uma empresa, vende algum produto, presta algum serviço, quer se tornar colaborador, diz para mim que eu tenho a maior alegria de divulgar aqui a tua empresa, o teu serviço, o teu produto. Porque eu sei que aí, se você é uma pessoa grata a Deus, quanto mais você vender, quanto mais clientes você tiver, quanto mais sua empresa crescer, mais você vai me ajudar a estar fazendo esse trabalho evangelístico, apostólico, missionário, que se você está ouvindo pela primeira vez, ouça mais vezes, para que você mesmo, você mesma, se for o caso, minha irmã, tenha o seu diagnóstico do que é o programa Acorda Bênção, tá? Eu estou correndo porque a gente só tem 14 minutos para orar em nome de Jesus e a gente vai orar só aqui no rádio. Não vou fazer a transmissão da oração no Face não, tá bom? Que Deus abençoe vocês no Face. Vou me encerrando aqui pelo Face. Mas tem um áudio aqui do evangelista Renuel, do Rio Grande do Norte. Vai no Face o áudio dele. A paz do Senhor, pastor. Amém. Correia. Estou aqui na sintonia. Grande do Evangelista Norte. Renuel, do Rio Grande do Norte. Amém. A paz do Senhor para todos que estão aí na sintonia do Acorda Bênção. Uma excelente madrugada com a paz do Senhor Jesus. Amém, Amém. evangelista Renuel. Um abraço a todos. Irmão Israel Shalom, de Bela Cruz, no Ceará. Paz do Senhor também, minha bênção. Pastor Ivani, que também está em Fortaleza. Elizabeth, lá na Suíça. Ângela, lá na Áustria. Amém. Deus abençoe meu diácono Elias. Em nome de Jesus. Sim, irmãos, lembrando, né? Eu vou para o desafio, mas deixa eu dizer para ficar registrado aqui no Face. Para o desafio de hoje, já entrou uma oferta de R$20. Estou precisando de 10 pessoas colaborando com R$16 cada uma para a gente bater a meta do desafio de hoje. Tá certo? Vai dar tempo eu colocar só o ofertório enquanto eu encerro a live, para a gente já voltar orando. E quem vai orar hoje ao vivo aqui no estúdio da Rádio Evangélica, lembrando que estamos em cadeia com a Rede Cristã Brasil, né? Quem vai orar hoje ao vivo aqui é o nosso irmão José Carlos, em nome do grande o Senhor Jesus. Amém? No rádio, o ofertório, se você quer ser colaborador do Acorda Bênção, entre em contato comigo. O WhatsApp, que agora também é Pix, né? 98720-4989. É o WhatsApp do programa, que é o novo Pix, vinculado ao Bradesco. O outro Pix continua, que é vinculado à Caixa Econômica Federal. O 694-133-7415. Sexta-feira passada eu fui no Bradesco, resolvi uma bronca que eu tinha lá. Aproveitei e fiz o Pix lá também para ficar fácil para você querendo colaborar com o programa. Que é o WhatsApp, o telefone do Acorda Bênção. 98720-4989. Você não fez? Fica na paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Dá um tchauzinho aqui, irmão José Carlos, para o pessoal do Face. Deixa eu virar a câmera aqui para o senhor. Pronto. Dê um tchauzinho, dê a paz do senhor para os irmãos do Face. Amém. Irmãos, Deus abençoe, viu? Amém. E que tudo que tenha sido dito aqui pela minha boca Amém, Jesus, eu creio. tenha contribuído para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Ele cresça e que eu diminua, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe, irmão José Carlos, em nome do grande, o Amém. Senhor Jesus. Que Deus abençoe você do Face.